doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor e põe à parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração seu nome. A paz do Senhor, amados irmãos, Igreja de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos dando início aqui a mais uma escola bíblica dominical na Igreja Assembleia de Deus, ADEB 409, Samambaia, Distrito Federal. Estamos aqui hoje, alegres por mais uma vitória que Deus nos deu, que foi a de acordarmos com vida, podendo louvar e exaltar o seu nome. Nós estamos aqui agora com a lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estar estudando hoje a lição de número 9 desse trimestre, E nós vamos então passar aqui para a irmã Bernadette, a nossa coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor a todos. Amém. Quero desejar um bom domingo a cada um de vocês que estão aí conosco, nos acompanhando, aos irmãos, E dizer que nós agora daremos início à nossa lição de número 9, que tem como tema o Ministério da Unidade Revelado. Mas antes de nós iniciarmos leitura bíblica, eu quero convidar aqui o nosso diácono, irmão Antônio, para ele fazer uma oração de abertura. E aí você já vai também convidando aí algumas pessoas para participarem conosco. Ore conosco nessa manhã para que o Senhor venha abençoar essa escola dominical. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Todos aqueles que estiveram nas suas casas nos ouvindo nesta hora, que Jesus possa ir de encontro a cada um de vocês e dar um bom dia para cada um. Oramos, Senhor meu Deus, que o Senhor, Papai querido, possa abençoar os nossos irmãos, Papai querido. Deus. Abençoa, Papai querido, o nosso pastor com a família, abençoa minha família, Senhor Deus. Abençoa cada irmão que está nesta hora nos ouvindo. Abençoa, Senhor Deus, os antes queridos, Papai querido, nossos irmãos, Senhor Deus, que o Senhor nesta manhã possa nos dar uma escola bíblica dominical, Senhor Deus, que o Senhor, Papai querido, possa abençoar essa escola bíblica dominical, Senhor.
Abençoa, papai querido, os professores dessa escola bíblica dominical. Abençoa as criancinhas, Senhor Deus. Abençoa os jovens. Abençoa o varão. Abençoa os adolescentes, Senhor Deus. Abençoa também as nossas irmãs, papai querido, do conjunto de oração, Senhor Deus. Em nome santo do teu Filho amado, papai querido. E nos dá um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, já pegaram a revista aí, né? Lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Eu vou ler o textual e se vocês depois quiserem ler conosco a verdade prática, né? Como nós fazíamos aqui presentes e logo após a leitura bíblica, amém? Textual diz assim, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática nos fala, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está na carta aos Efésios, no capítulo 3, os versículos do 1 ao 13. Glória a Deus. Amém? Vamos lá então. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Quero passar agora o pastor Biraildo, que vai ministrar essa lição conosco. Fique aí conosco até o final, nos ajude a compartilhar, né? Aquela pessoa que você lembrar, manda o link aí para que todos nós possamos, né, conhecer mais um pouco hoje da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua igreja, amém? Glória a Deus. As lições desse trimestre, elas são referentes à igreja eleita, né? A igreja eleita que Paulo escreveu uma carta, né, aos nossos irmãos em Éfeso, e nós estamos aqui fazendo uma leitura dessa carta e aprendendo nela. Na primeira lição nós tivemos a saudação, a abertura, né, a saudação aos destinatários, à igreja em Éfeso, não é isso? E tivemos depois na segunda lição a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Depois nós tivemos na terceira lição eleição e predestinação. A quarta, iluminação espiritual do crente. Na quinta nós tivemos libertos do pecado por uma nova vida em Cristo Jesus. Os irmãos nos acompanharam nessas lições. A sexta lição falou sobre a condição dos gentios sem Deus, o povo sem Deus, qual era a condição deles.
na 7ª lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, né? A aliança e a ligação que temos com Deus através de Cristo. A 8ª, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que nós estudamos na lição passada, e hoje a 9ª lição, que nós estamos falando sobre o mistério, né, da unidade foi revelado a nós e a todo o mundo, né? O mistério da unidade é revelado, da unidade aqui no sentido de união, unificação, trazendo todos os povos, toda raça, tribos e nações até a cruz de Cristo. Amém? A leitura em classe a irmã Bernadette já nos deu aí, está no livro de Efésios, que fica no capítulo 3, do 1 ao 13, os irmãos acompanharam e leram aí. Se você tem uma Bíblia em sua casa, já acredito que você já pegou ela, já está com ela em mãos, para participar conosco, e nós podemos ler um pouco e interagir hoje com o Espírito Santo de Deus, aprendendo na palavra de Deus. A irmã Bernadette está acompanhando ali a live, né, bem como outros irmãos, e se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode colocar aí que ela lê ali e passa para nós alguma pergunta, algum questionamento que porventura venha a ter, ou algo que venha contribuir também para nós, nos trazendo aí algum entendimento, também será bem-vindo, contanto que todos participem. A introdução hoje da nossa lição diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, como disse a irmã leu aí no capítulo 3 de Efésios, não é isso? Do verso 1 a 4. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico desse mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Amém? Então vamos lá, nós vamos estudar esses 3 aspectos, esses 3 pontos aí. Como esse mistério esteve oculto anteriormente a Cristo, depois como ele esteve presente durante a formação da igreja e como ele vai continuar, né, até a eternidade. Nós vamos agora ao primeiro tópico, o tópico 1, diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, os profetas, e bem como todos os que viveram na antiguidade, eles não tinham conhecimento. O que não foi revelado a eles passou para nós, né? E nós fomos agraciados após a vinda de Cristo a essa terra. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Falamos um pouco disso nas outras lições anteriores, que os gentios, eles não aceitavam, ignoravam, faziam pouco caso das promessas que os judeus, o povo de Israel, dizia ter da parte de Deus. O povo gentil, o povo que não era judeu, fazia pouco caso, não ligava para isso, achava que era loucura da cabeça dos judeus, né, fanatismo deles, e os judeus, por sua vez, acreditavam que essas promessas que haveriam de se cumprir era somente para o povo de Israel, tá certo? Mas nós vamos ver que, através da lição, você vai entender que a revelação foi mais forte do que eles pensavam, porque isso foi para toda a humanidade. Vamos lá. Primeiro ponto do tópico 1, o conceito bíblico do mistério, o que a Bíblia diz, o pensamento bíblico sobre isso. Do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou uma doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Os irmãos sabem que existem algumas seitas, algum povo místico, que eles têm segredos ocultos, que eles têm pensamentos ocultos deles,
que eles só revelam, eles só contam para as outras pessoas quando as pessoas vêm participar daquela seita junto com eles. Existem inúmeras seitas que você chega para eles e pergunta, mas como é isso? Como é que é aquilo? O que, que vocês pensam disso? Eles ficam te chamando para ir para dentro daquela seita para que eles possam te revelar alguma coisa que eles têm oculto lá. Com o Evangelho, com a palavra de Deus, não é assim, né? A palavra é pregada a todos quantos quiserem, as igrejas são de portas abertas, os templos hoje têm acesso para todos quantos quiserem e todos podem descobrir os mistérios de Deus para a vida dele, ou para a vida de sua família, ou para a vida de sua nação no modo geral. Então, naquela época antiga, como existe até os dias de hoje, alguma seita tem os mistérios ocultos e não são disso que nós estamos falando hoje. Estamos falando de algo revelado. E quando é revelado, torna-se descoberto para todos que quiserem saber e ver. Tá bom? Então nós vamos fazer uma leitura aqui. Eu vou contar com a participação da irmã Bernadette aqui. Tem o irmão Antônio aqui também, né? Mas ele não trouxe a lupa. E eu gostaria que a irmã Bernadette abrisse para nós 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Nós vamos ler. Os irmãos têm conhecimento que há algum tempo atrás, não muito tempo, a Bíblia Sagrada ela não tinha tradução para todas as línguas, né? Ela não era revelada a todas as línguas. O próprio livro de Apocalipse ficou oculto por muitos anos, né? E só veio ser aberto para a comunidade, para o povo normal ler, há pouco tempo atrás, para que as pessoas pudessem ter conhecimento das revelações contidas naquele livro. A igreja católica mesmo, a romana, a apostólica romana da antiguidade, guardou esse livro por 7 chaves e depois elas só traduziram ele no latim, e quem mantinha ou detinha, né, o estudo do latim era sempre a eclésia, a igreja, os arcebispos, os papas, e o povo comum não tinha acesso ao livro de Apocalipse. Então era um mistério oculto, né? Era uma coisa misteriosa mesmo que não era revelada. E depois que foi traduzido por diversas línguas, para diversas línguas, todo mundo teve acesso. Deixou de ser oculto e passou a ser revelado. O livro de Apocalipse está aí para todos que quiserem ler. Bem verdade que existem pessoas que leem e não entendem nada, né? Mas por quê? Porque toda a Bíblia Sagrada depende da revelação do Espírito Santo. Precisa que o Espírito Santo abra a sua mente, te ensine, te exorte e te mostre o caminho. Amém? Amém. 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, em Cristo Jesus, tem o desejo, tem a vontade de que todos se salvem. Então, esse é um choque, né, para os judeus, é um choque para o povo de Israel, porque quando eles viam as promessas de Deus para a humanidade, eles pensavam que essa promessa era só para eles, porque eles eram o povo de Deus, eles eram a nação escolhida, eles eram o povo que só tinha um Deus, os outros povos tinham vários deuses, acreditavam em várias crenças, né? Tinha várias crenças, e eles não, eles sempre fiel a Deus. Então eles pensavam que estas promessas eram só para eles. E aí quando nós vamos falar de salvação, que Cristo veio, morreu numa cruz para trazer salvação e vida eterna, foi difícil colocar na cabeça deles que os gentios que perseguiam a eles, que não aceitavam as coisas que eles diziam, agora teriam também direito a essa salvação. E por que eles teriam direito? Aqui a carta, né, escrita a Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 4, que a irmã Bernadette leu, diz que Deus tem um desejo, Jesus tem um desejo e a vontade de que todos se salvem. E quando é todos, é muita gente, né? Todos, é muita gente. Então, aqui já vem o primeiro embate, né? O primeiro choque de realidade que eles tomaram, que depois nós vamos ver no decorrer da lição a dificuldade que foi isso para ser pregado. O ponto 2 diz assim: o desconhecimento do mistério. Eu vou pedir para a irmã Bernadette ler para nós.
o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes, na Nova Aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Glória a Deus. O versículo 5 do texto que nós lemos hoje, ele diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, né, aos seus santos apóstolos e profetas. Ao mundo, as pessoas daí do mundo gentil, as pessoas que nos rodeiam, nós chegamos a dizer assim que nós somos apóstolos de Cristo, né, anunciando o Evangelho, que nós somos profetas de Cristo, que nós somos santos. Causa um choque neles. Eles não aceitam isso. Agora depois que pecou, depois que aprontou, depois que fez de tudo, quer dizer que é santo, quer dizer que é profeta de Cristo e tal. Então para eles isso é um choque. Mas a Bíblia em todo tempo chama aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, que aceitaram a revelação de Cristo para a nova aliança, né? Esses são chamados santos, os escolhidos de Deus. A Bíblia chama de geração eleita, de povo escolhido, né? Nação peculiar. Então nós realmente detemos esse título, né, de santo ou de profetas de Deus por eleição de Cristo mesmo. É Jesus quem nos elegeu e nos capacitou para isso. E agora esse mistério que foi revelado, não somente para mim ou para a igreja que nós temos aqui na 409, ele transpassa os muros, transpassa os continentes e é anunciado a todo o povo. Porque como nós lemos ainda há pouco, Deus quer que todos se salvem. Então não tem como ficar escondido, como ficar oculto, tem que revelar para todo mundo mesmo, tem que sair falando, mostrando, e aqueles que não entendem, o Espírito Santo de Deus vem e ensina, porque a Bíblia diz, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que traz ao homem o entendimento das coisas que são espirituais, que são reveladas somente espiritual. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça que vai vir sobre esse pecado e do juízo final, não é isso? Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí quando ele nos convence que nós somos pecadores, que nós vamos passar pela justiça, que nós vamos enfrentar um juízo e nós corremos da condenação e só tem um meio de correr dessa condenação. É através dessa revelação aqui. Qual revelação? A salvação em Cristo Jesus. O mistério e os profetas da antiguidade. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Então o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que escreveram o Antigo Testamento, nós estamos falando aqui de quem? Nós estamos falando dos profetas, nós estamos falando de Davi, estamos falando de Abraão, nós estamos falando de Moisés, que escreveu, né, o Pentateuco, que são 5 livros atribuídos a eles. Então ele está dizendo aqui, o comentarista está concordando com a Bíblia em dizer que os escritores não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas para os gentios, eles fizeram menção delas. Deus nunca fez nada escondido, Deus nunca fez nada sem um propósito, né? E nunca fez, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, na antiguidade, Deus já falava para eles. Você quer ver? Olha, no livro de Gênesis, no capítulo 12, aí ele cita o verso 3,
O que diz lá no capítulo 12? É quando Deus chama Abraão e fala para ele, ó, você sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus começa a fazer promessas para Abraão e fala para ele assim, de ti eu farei grande nação. E ele diz assim, em ti serão abençoados todos os moradores da terra. Então não tem aqui que Pedro ou que Marcos ou que Lucas ou qualquer outro judeu virar e falar, Deus nos pegou de surpresa quando chamou os gentios para a nova aliança. Não, lá na antiguidade Deus já falou para os profetas, em ti serão abençoados todos os moradores da terra. Todos, como eu disse, é muita gente, né? Quer ver? Vamos, para não ficar só no entendimento aqui, vamos para Isaías 11:10. A Bernadette acha Isaías 11:10. Eu vou para o livro aqui dos pastores, que é Malaquias. O que é o livro dos pastores, Malaquias? Quem é crente sabe. Não sabe não, irmão? Não sabe. Pode ler aqui? Isaías aí, Bernadette, 11:10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aí, espera que eu dei uma cochilada, repete aí. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então veja só, as nações estão procurando pela raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Quem a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos ilustra? Cristo Jesus, né? Então as nações inteiras procurarão por Cristo, e ele será o pendão, ou ele será quem vai resgatar as nações, tá certo? Então já Isaías já falava sobre isso, que as nações viriam a ele, então não tem como rejeitar, não tem como não aceitar. Já os profetas vêm dizendo. E aí, encerrando o livro, né, do Antigo Testamento, todos os livros, encerrando o Antigo Testamento, Malaquias, que é o último livro, no capítulo 1, verso 11, ele diz assim, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso em uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus já está encerrando aqui o livro, né, o Antigo Testamento, confirmando o que ele disse no primeiro livro, que eu falei para os irmãos aqui, no livro de Gênesis, capítulo 12. Ele começa lá no livro de Gênesis, falando que as nações vão ser grandes no nome dele, e termina o Antigo Testamento aqui, no capítulo 3, no capítulo 1, aqui no verso 11 de Malaquias, dizendo que as nações vão conhecer o nome dele, que o nome dele vai ser grande entre as nações. Qual nação que você conhece aí, que ainda não sabe quem é Cristo Jesus, ou não ouviu falar dele? Pode não aceitar, mas o nome dele é mais famoso aí do que muitos, né? Antigamente aí um cantor mundano aí, chamado João Leno, não sei o que ele leu. João Leno disse que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Hoje eu pergunto para o João Marcos, meu filho, com 10 anos, quem foi John Lennon, ele não sabe. Quem é Jesus? Os meninos aqui de 2, 3 anos tudo sabem. Então o nome de Cristo é conhecido entre as nações. Podem não aceitá-lo, mas que sabe quem é, sabe. Tá bom? Então vamos seguir em frente. Nós vamos agora o tópico 2. O tópico 2, encerramos aqui o ponto 3, né? E vamos para o tópico 2. Glória a Deus. Daqui eu estou vendo um monte de fotozinha aí, mas não estou vendo os irmãos que estão nos assistindo, né? Mas eu estou vendo que tem vários irmãos aí, graças a Deus por isso. Deus continue abençoando a cada um. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Amém? Então vamos lá. Eu de antemão eu queria mencionar um texto com os irmãos,
um texto que provavelmente não vai estar aqui na lição, mas que nós vamos ler para dar uma força aí no nosso pensamento. Vai estar no livro de Atos, né? Capítulo de número 11. Só para os irmãos lembrarem aqui. 11 quanto? O que trata o capítulo 11. Deixa eu ver de onde eu vou começar a ler. Deixa eu ver o que eu anotei de caneta aqui também. Atos, capítulo 11, versículo de número 4, ele traz uma narrativa de Pedro, de um sonho ou uma revelação que ele teve da parte de Deus, tá? Mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão, tá? Foi-lhe revelado através de um arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu segunda vez: não chames tu de imundo o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a ser recolhido ao céu. O que Pedro está dizendo, e ele continua no seu relato aqui, que ele entendeu e aprendeu, é que o Evangelho, a palavra de Deus, deveria ser pregada também aos gentios, levada a todo o povo. Por que isso? Porque para eles, os gentios, era povo imundo, era um povo que não merecia. Quando Jesus chama, já falamos isso aqui na igreja, os discípulos para ir para Gadara, né? Jesus fala: vamos entrar no barco, que nós vamos para Gadara. Aí os discípulos ficam todo mundo atônito, assim: o que nós vamos fazer lá? Os gadarenos não se dão com os judeus. Os gadarenos não gostam de judeus, porque eles são criadores de porcos. Eles tinham a estrutura comercial da cidade de Gadara estabelecida na venda de carne de porco, na criação de suíno, era o forte. É que eles viviam de outras coisas também, mas o forte da região era o consumo e a venda da carne de porcos. E aí os judeus não comem porco, o judeu não se dá com eles. E os gadarenos tinham raiva porque eles não podiam pegar os seus porcos e entrar em Jerusalém para vender. Eles não podiam ir para as cidades dos judeus vender. Era uma rixa comercial. E agora Jesus entra no barco e chama os discípulos para ir para a cidade dos gadarenos. Quando ele chega lá, quem vem ao encontro do mestre é um jovem endemoniado, que aterrorizava aquela cidade, que destruía aquela cidade, que acabava com tudo, que todo mundo tinha medo. Jesus expulsa o demônio daquele jovem, e o demônio vai para os porcos, e os porcos se precipitam e eles têm um prejuízo. E eles botam Jesus para correr de lá. Expulsa Jesus da cidade de Gadara. Agora Jesus morre, ressuscita, vai embora para o céu e deixa os discípulos para pregar. E Pedro, agora tu vai lá em Gadara pregar para os gadarenos. Mas eles expulsaram Jesus de lá, eles comem porco, eles vendem carne de porco, né? Vou nada. E aí nós vemos agora que Deus traz uma revelação a Pedro. Fiz uma ligação entre a história dos gadarenos só para ilustrar. Não se trata dessa leitura que eu fiz no livro de Atos, é só para ilustrar como era difícil o pensamento de Pedro e dos outros discípulos acerca do povo gentil. Amém? Só para os irmãos entenderem como é que era complicado para eles pregarem para o povo gentil. Uma outra ilustração interessante, a de Nínive. A de Nínive, que Jonas vai lá para pregar para Nínive. Ele não quer ir, porque aquilo é um povo malvado, um povo ruim, um povo que matou seus descendentes, que perseguiu o seu povo. E agora Deus manda ele pregar para a grande cidade de Nínive, e ele corre e se esconde no barco, como todo mundo conhece a história, né? Porque é difícil
para nós, irmãos, que temos agora a consciência de que somos santos em Cristo Jesus, e pregar para um estuprador, e pregar para um ladrão, para um assaltante, um homicida. E aí Deus tem que trazer para nós essa revelação de que o Evangelho não é meu, não é do irmão Antônio, da irmã Bernadette, nem dos crentes que estão em casa, mas o Evangelho é para todos. Amém? Amém. Vamos embora que atrás vem gente. As riquezas, nós estamos no 2 ainda, já estou querendo ler o 3. O mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. A irmã leu no capítulo 3 de Efésios. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Falamos isso aqui a semana passada. Paulo ele não recebeu o título de apóstolo de homem algum, mas ele recebeu do próprio Deus, do próprio Cristo. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, também da mesma forma, está lá em Gálatas. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou também homem nenhum. Tudo isso está escrito na carta aos Gálatas, tá? Que Paulo escreveu. No capítulo 1, você lê depois com calma, porque tratamos disso na escola bíblica dominical passada. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, também em Gálatas. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. É muita passagem, mas a gente vai dar uma lida um pouquinho aqui em Atos 11, a irmã até já leu. Atos 11, 4 a 17. Não precisa ir até o 17, mas vai trazer uma clareza, a gente dá uma paradinha. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi revelado, dado a conhecer, por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Tá certo? Do 4 ao 13 foi o que você já leu, ao 11, né? Então lê para nós aí. Continuando, então? Do 17 ao 27, aí, vamos ver o que. Tá, 17 ao 27. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha aí, amém? Até aos gentios, Deus deu o privilégio aí, o direito de escolher, né? São 17 e 18. O arrependimento para a vida. De que vida nós estamos falando? Vida eterna, porque essa vida que nós vivemos agora aqui na carne, ela vai passar, ela vai embora. Mas a vida eterna é muito tempo. Aqui no livro de 1 Coríntios, né, carta, de vez em quando eu falo livro, mas é uma carta, capítulo 2, verso 4, primeira carta aqui, ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 4 do capítulo de número 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. De que Espírito Paulo está falando? Do Espírito Santo, do próprio Deus. Então essas revelações, irmãos, a pessoa precisa buscar em Deus e em Cristo, né? Para que Deus dê o seu Espírito Santo, coloque em ti o Espírito Santo, para você entender o que você está lendo, para você poder entender. Porque senão você vai ser, como o apóstolo Paulo fala, uma criancinha que precisa do leitinho o tempo todo. Sempre alguém tendo que ensinar, você nunca vai andar pelos seus próprios pés, vai ter sempre alguém para estar te ensinando, te admoestando, corrigindo,
né? Existem crentes velhos, crentes, né? Não crentes velhos de idade, velhos crentes na igreja, que até hoje o pastor tem que estar carregando ele pela mão, ensinando, buscando, trazendo, porque não amadureceu no Espírito, não buscou conhecimento através do Espírito. Se você buscar conhecimento e sabedoria humana, chega uma hora que essa sabedoria vai passar e você vai precisar de outra sabedoria humana e depois de outra sabedoria humana. Então você precisa ter conhecimento do Espírito Santo de Deus, que aí você vai ter um conhecimento claro e eterno, tá certo? Então o crente precisa amadurecer. Eu fico muito preocupado com crentes, com cristãos que não estudam, né, a Bíblia, que não vão para o culto de doutrina, que não participam da escola bíblica dominical. Eles fazem perguntas para nós, assim, que a gente chega a ficar... Tem pergunta que eles fazem que eu digo assim, responde aí, Mateuzinho. É o Mateuzinho do irmão Antônio, vai lá e responde. Tamanha é a falta de conhecimento. A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como é que a gente vai prosseguir no conhecimento? Com revelação do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. E Paulo mesmo está dizendo aqui que ele mesmo não se embasou em conhecimento humano. E olha que é um homem douto, né? Um homem sábio, mas que preferiu se embasar no conhecimento divino. Tá bom? O ponto 2 diz assim, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Esta revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Lembra que em lições anteriores nós falamos disso? Nós falamos que em Cristo Jesus nasceu uma nova humanidade. Nós tínhamos o povo judeu e nós tínhamos os gentios. Uniu esse povo judeu com esse povo gentil e nasceu uma nova humanidade. Que humanidade? Cristã. Uma nova raça de gente, um novo tipo de gente. Os cristãos. Nós tínhamos na antiguidade, lá quando começou Pedro e os apóstolos, nós tínhamos os judeus e nós tínhamos os gentios. Era isso que tinha. Uniu tudo e surgiu os cristãos. Tá certo? Então nós tivemos aí agora uma nova nação aí, eleita por Cristo. Como também a união de judeus e gentios, como a família de Deus e o corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. Agora nós vamos de novo aqui traçar um paralelo aqui para explicar uma coisa para os irmãos. Ele diz que a igreja é obrigada, né, ou é a detetora do dever de trazer essa revelação ao público. E aí nós vamos falar de dois tipos de igreja. A igreja enquanto corpo de Cristo. A igreja enquanto corpo de Cristo somos nós, sou eu aqui, você aí na sua casa, cada um faz parte do corpo de Cristo e cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, em uma oportunidade, ele traz um ensinamento sobre que todo o corpo unido, uma parte depende da outra. A unha depende da mão, o ouvido depende do nariz e tudo depende um do outro para continuar existindo. Então a igreja, enquanto corpo de Cristo, somos nós. E por que existe também a igreja templo, a igreja sólida, a igreja física, para reunir dentro dela a igreja corpo de Cristo? Porque é importante que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Lembra que nós lemos aqui outro dia? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para nós seguirmos a paz com todos, nós precisamos ter
comunhão uns com os outros. Para isso nós temos o templo físico, para nós nos reunirmos e termos comunhão com os irmãos, segundo aqui a Bíblia, até no partir do pão, tá certo? Então é isso que eu quero que você entenda. Recai sobre nós, enquanto corpo de Cristo, e sobre a igreja, a responsabilidade de anunciar esse mistério que foi revelado, o mistério da salvação, tá certo? Que agora não é mais mistério nenhum mais, mas o evangelho da salvação precisa ser pregado e anunciado. Alguma colocação, algum comentário? Amém? Vamos seguir aqui. Ponto 3, estamos no tópico 2, né? O tópico 2 fala o mistério revelado no Novo Testamento. Começamos falando do Antigo, né? De como foi. Estamos terminando o tópico 2. E é o ponto 3, que é o último ponto desse tópico, diz assim: a magnitude do mistério. E para nós, irmão Bernadette? Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. O verso 3, né? Desculpa, verso 6, que nós lemos hoje pela manhã, na abertura do capítulo 3 de Efésios, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Verso 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, e que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então esse Evangelho que Paulo diz que foi feito ministro dele, é para todo o povo, para todo mundo, até aos gentios, e nós já provamos isso através de várias passagens, inclusive através dessa que acabamos de ler no livro de Efésios, capítulo 3. Então nós estamos vendo aqui que agora esse mistério revelado a todo mundo precisou ser propagado, e foi necessário que Deus trouxesse uma revelação a Pedro, né? Pedro foi levado em revelação, foi arrebatado, né? Para ter uma visão de como esse evangelho deveria ser propagado a todos os povos da terra, para que ele viesse entender que Cristo é para todo mundo. Existem alguns cristãos ainda nos dias de hoje que acham que dentro da igreja só tem que entrar os santos, só tem que ter santos. Não, a igreja tem que estar aberta para todos, para que todos venham ao conhecimento da verdade. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E ele, em outra parte, ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus precisa que você venha até ele, para que ele possa fazer uma transformação na sua vida. E aí nós, enquanto cristãos, nós precisamos abrir as portas, tanto da nossa igreja física, como da igreja de Cristo, corpo de Cristo, para a entrada de novas criaturas, tá certo? Até que a Bíblia de Jesus diz assim: vinde a mim como estáis, né? Tem gente que vem a Cristo como está e fica do mesmo jeitinho a vida toda, né? Vinde como estáis, e depois vai ser transformado, vai ser mudado em uma nova criatura. O mistério pré-estabelecido por Deus, já estaremos no encerramento. Tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. É a questão da onisciência, né, de Deus. Presciência, onisciência. Deus sabe tudo. Anteriormente que aconteça, ele já sabe o que vai acontecer. Então ele não foi pego de surpresa quando o homem caiu. Ele tinha um plano para isso. As riquezas insondáveis de Cristo. Ponto 1. Vou ler esse ponto aqui e depois eu vou pedir para a irmã ler o 2 aí. Mas vamos lá.
O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Efésios 3, verso 8, já lemos. A expressão se refere a maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. Também lemos agora. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, alguma coisa que não se pode medir ou comparar. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição que estivera oculta, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por intermédio de Cristo Jesus. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Nos foi já revelado isso tudo aqui que o comentarista escolheu e escreveu aqui. Mas já que nós estamos no livro de Efésios, lê para nós aí, irmã, Efésios 2, verso 1 ao 6. Nós hoje lemos Efésios 3, né? Vamos aqui para o 2, versos de 1 ao 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Quer uma clareza maior do que essa aí? Ele chega a, vamos dizer assim, como o mundo de jogar na nossa cara, que nós também éramos como essas pessoas que hoje a gente aponta, né? Pecadores, injustos, não merecem. Nós éramos dessa mesma maneira, nós estávamos lá também, infiltrado e enlameado pelos nossos pecados, e através de Cristo Jesus ele nos fez nova criatura. E agora que nós somos nova criatura, toda aqui de camisa de seda, gravatinha bonita, nós achamos que as pessoas que estão lá fora não merecem tal salvação. Não é isso? Nós não fazemos um pré-julgamento? É normal nós fazemos esse pré-julgamento? É natural nós fazemos esse pré-julgamento? É humano fazer esse pré-julgamento, mas não é divino. E isso só muda com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que faz você ir até uma pessoa drogada, você ir até uma pessoa prostituta, viciados, e pregar o Evangelho e abraçar e dizer que Jesus ama. É só o Espírito Santo de Deus que faz essa mudança em nós, porque de nós mesmos nós não faríamos. Verdade. O plano divino pré-estabelecido. Lê para nós aí, irmão. É o item 2, né? O eterno propósito de Cristo. Pulei de novo, é a pressa. Ponto 2, o eterno propósito em Cristo. Eu ou irmão Antônio? Eu? Irmã Bernadette, o óculos está ruim. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo.
Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Glória a Deus. 1 Pedro aqui, vamos lá, 1 Pedro 1:20. Cadê você? Você está aqui. Epístola Universal do Apóstolo Pedro, né, a primeirinha aqui, capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos tempos por amor de vós. A Bíblia, né, fala que Jesus, né, o apóstolo começa, né, o apóstolo João começa o seu evangelho falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava lá com Deus. Então Jesus já estava lá, já fez parte desde a criação do mundo, de tudo e de todas as coisas, e ele já fazia parte desse plano de salvação, né, para a humanidade. Apocalipse, né, eu não vou lembrar de memória aqui a passagem, mas no livro de Apocalipse chega a dizer que o cordeiro que foi morto desde o princípio do século, né, ele já estava predestinado lá, vamos dizer assim, lá na fundação do mundo, a ser crucificado por nós. O que aconteceu é que Deus olha dos altos céus para a terra e não vê um justo, nenhum sequer. E aí teve que enviar seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário, porque nenhum outro era justo o suficiente para isso. Ninguém era puro o suficiente para isso. Interessante essa questão, nós falamos sobre isso na Aliança de Sangue, no estudo bíblico de terça-feira. Quando o homem peca, quando Adão peca, quando Eva peca, eles se descobrem nus ou se descobrem pecadores, cheios de falhas, e vão se esconder de Deus. E quando Deus vê a necessidade de matar um animal inocente, que não tinha feito nada, porque quem fez foi Adão e Eva. O animal morreu inocentemente, para que Deus pudesse tirar pele de animal para fazer roupas para Adão e Eva. Então aí já vê a necessidade do derramamento de um sangue inocente para cobrir a nudez. A Bíblia chama nudez de pecado em alguns lugares, para cobrir o pecado, né, de Adão e Eva. E aí de lá para cá, o acordo que veio a ser feito, o mistério que veio a ser feito nessa aliança era que para o homem ser resgatado do pecado, teria que haver derramamento de sangue. Ao longo da história, nos acompanhamentos da história e lendo Bíblia, você vai ver que sacrifícios de sangue eram feitos continuamente para trazer o homem de volta para Deus. Aí Deus, em Cristo Jesus, deu um basta nesse monte de sacrifício, e só um sacrifício, o da cruz do Calvário de Jesus, é suficiente para todos os outros serem salvos e lavados dos seus pecados. Tá certo? Agora sim, o ponto 3, o plano divino pré-estabelecido. Foi estabelecido antes, já falamos um pouco disso, mas pré-estabelecido quer dizer antes, tá bom? O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as áreas, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé que temos nele. Amém? Está no texto que nós lemos hoje em Efésios 3:12. Tá? O que nós queremos hoje, né, na conclusão nós vamos estar falando sobre, é dizer: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas.
judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme o desígnio devidamente pré-estabelecido desde a eternidade. Qual é a importância de você estudar a Bíblia e acompanhar a escola bíblica dominical e os estudos de terça-feira? A importância é que se hoje à noite eu perguntar para a igreja, para aqueles que não assistiram à escola bíblica dominical, qual é o mistério revelado em Cristo Jesus que o apóstolo Paulo fala, todo mundo vai ficar assim olhando, esperando eu revelar algo que já foi revelado. Então esta é a importância de nós estudarmos a palavra e estarmos sempre em crescimento na palavra de Deus, um crescimento sólido e rico, né? Até que Jesus venha. Amém? Amém. Fazemos aqui assim então um encerramento dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu estive sozinho aqui hoje, né? Nossos irmãos com algumas atividades aí, e os outros demais professores não puderam estar conosco. O professor Fabrício, mas a irmã Marilene está com a lição dos jovens aí, juntamente com os adolescentes, né? Estão também fazendo a sua escola bíblica dominical, estão participando aí no grupo aí, com os jovens e adolescentes. A irmã das Neves, líder de adolescente do setor 10, também lançou um propósito essa semana aí para a leitura da Bíblia, para enviar vídeos aí, né? E tá uma bênção. E assim a igreja vai crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Logo mais, às 18h30, nós estamos de volta aqui ao vivo no Facebook com o nosso culto de adoração a Deus. Todos os irmãos que puderem vir à igreja, nós estamos mantendo a distância regulamentar que o governo solicitou. Estamos usando máscaras, né, quando estamos aglomerados aqui na igreja, e temos também disponibilizado para os irmãos álcool em gel. Temos ali um termômetro que nós compramos para medir a temperatura dos irmãos que entrarem na igreja também. Estamos seguindo todas as ordenanças aí do governo do Distrito Federal e da Secretaria de Saúde enquanto pandemia, né, do coronavírus aí. Mas estaremos reunidos aqui a partir das 18h30 no nosso culto de adoração a Deus, e você é o nosso convidado. Os irmãos do grupo de risco, as pessoas mais idosas, aqueles que têm enfermidades pré-existentes, estão assistindo os cultos dos seus lares, e nós estamos vindo aqui adorar a Deus junto com vocês aí. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus santo, justo e verdadeiro, te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse dia que Tu tem nos dado. Obrigado pelo teto, alimento, pela saúde, por tudo te louvamos. Eis aí a Tua igreja reunida no Teu nome. Abençoa, Deus, a cada um segundo a Tua misericórdia e vontade. Sê conosco no decorrer desse dia. Nos traz até a Tua casa logo mais à noite, para Te louvarmos e Te adorarmos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até mais, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.